Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a essa live. Então, qual que é o objetivo dessa live, né? Então, eu falo muito sobre essa abordagem do comer sem dieta, eu falo muito sobre emagrecimento, eu falo muito sobre boa relação com a comida, sobre você não julgar tantos alimentos. Só que muitas vezes, eu falo muito isso nas minhas sessões individuais, né? Gera um gap, né? De beleza, ok, meu racional entende o que você está falando, mas o que eu faço depois com isso? O que eu faço com isso? Um beijo, Paulinha. E esse desprendimento entre o que eu sei, o que eu faço e o que será de mim gera um transtorno muito grande, né? Principalmente psicológico, de ok, eu entendo isso no campo do racional, né? No campo do mental, mas eu não consigo colocar em prática. Então eu pedi para as pessoas colocarem dúvidas. Isso também é uma coisa muito importante falar. Eu não vou responder as dúvidas do chat agora, porque senão eu não consigo responder as dúvidas. Então eu pedi para as pessoas colocarem dúvidas sobre essa ideia, né? Sobre essa ideia do comer sem dieta, sobre essa ideia de melhorar a relação com a comida. Algumas pessoas perguntaram coisas que não tem muito a ver com o tema que eu perguntei, mas coisa da vida, né? Então vamos lá. Eu gosto de ser muito objetiva, então nessa live eu vou falar sobre como que funciona a minha abordagem, né? Sobre essas questões que foram perguntadas. E bastante conteúdo mesmo. Eu pedi até para as minhas alunas do Nutrição Sem Prescrição 7, que já se inscreveram, colocarem dúvidas no post para que eu retire essas dúvidas, já explicando como que vai funcionar dentro do curso. E para quem não sabe, o Nutrição Sem Prescrição está com as vagas abertas, está com as portas abertas para a gente começar o ano como, minha gente? Começar o ano mudando realmente, né? Não fazendo mais do mesmo. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre nutrição sem prescrição, de repente tirar dúvidas comigo, se vai ajudar, se é pra você, se não é, pode me mandar um direct, tá? Então eu tô abrindo esse canal de troca de informações para que a gente decida junto se é o seu caso ou não, tá? Podem contar com a minha sinceridade para isso. Então vamos lá, sem mais delongas, para não ficar aquele negócio assim que a pessoa fica falando boa noite, beijo, não sei quem, beijo, não sei quem, nem eu detesto live assim. Então, bora pro conteúdo. Antes, Cris Gomes, é a mesma coisa do Marozil, dá uma olhada no post que eu fiz agora, tipo, tem meia hora esse post, dá uma olhada. A Romina do NSP7, a Simone do NSP7, ainda não consegui entender seu nome aqui, eu acho que... Fala aí seu nome, que tem você e seu marido, quem que é Queco e quem que é Xoxo? Ou se é você e seu marido mesmo, eu já aqui, ó, expondo a aluna, coitada, mas diga aí seu nome. Olha a Mona também do NSP7 aqui bombando na minha live. Mas vamos lá. Qual alimento para dar uma saciedade, principalmente nos dias de TPM, em meio às refeições? Fome de verdade, não é vontade de comer. Gláucia, tanta coisa pra te falar, tanta coisa que vem à minha mente quando eu leio um comentário assim. Então vamos lá, né? Vamos mergulhar aí sobre o que é essa vontade de comer na TPM e sobre o quanto isso é superficial. Eu costumo dizer que quando a gente tá falando de comportamento, eu peguei o caderninho, quer dizer que o negócio vai ser bom. Quando a gente tá falando de comportamento, a gente fala disso aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui é um iceberg, né? Então aqui é um iceberg, aqui é o que você tá vendo do iceberg. E aqui é o que você não tá vendo do iceberg. Então quando a gente fala de comportamento, de atitudes, de ação, o que você tá fazendo hoje, a gente tá vendo aqui. É importante que a gente entenda tudo isso para que a partir daí você tenha uma solução para cá. Porque o que eu vejo as pessoas falando sobre TPM ou sobre vontade de comer doce na TPM? Coisas muito simplistas do tipo, coloca banana no micro-ondas para ficar doce, você comer um doce que na verdade é uma fruta, não é um doce.
Mas qual que é o problema com doce? O que você busca ali? Você fala uma coisa que eu achei muito interessante. Fome de verdade, não é vontade de comer. As pessoas, elas estão com medo da fome, com medo de sentir fome, né? E a gente começa a perceber que as pessoas distorceram o que é ter fome. Ter fome ficou uma coisa superficial, opcional, né? Porque se você pode enganar a sua fome, é opcional você ter fome ou não. Se você tem que comer antes da fome vir, é opcional você ter fome ou não. Fome tá ali de enfeite. E várias crenças são associadas a isso, do tipo, preciso comer pouco. Como você tá me perguntando aqui, o que eu preciso comer se eu tô com fome? Então, o que você precisa comer se você tá com fome é primeiramente o que tem na sua casa, né? Então, a gente parte dessa premissa. O que tem na sua casa ou o que você tem condições de comprar. Porque se eu falar uma coisa que você não tem condições de comprar, a gente já tá falando de uma coisa que não vai acontecer, né? Então, a gente começa a perceber o porquê que você acha que você tem um problema em comer a mais. Porque foi embutido na sua cabeça de que você tinha que comer pouco para emagrecer. O fato é, possivelmente não tá dando certo. Possivelmente chega a TPM, o negócio desregula. Chegamos também em outro ponto. A nossa fome, ela não é igual todos os dias. Todos os dias a gente tem uma fome diferente. E isso, minha gente, é absolutamente normal. Assim como num dia de calor, você vai ter mais sede. Num dia em que você está na TPM, por exemplo, você vai ter mais fome. No dia em que você correu ali para pegar um buzu, um trem, sei lá mais o que você correu, ou que você teve um dia mais corrido, você vai ter mais fome também. Por que isso é um problema? Por que isso é visto como uma coisa que precisa ser combatida e não uma coisa natural, do tipo, olha, é assim que acontece na vida real. E aí a gente começa a entender que essa cultura da dieta não resolve nada, porque ela simplesmente gera uma culpa danada em você fazer coisas que são biologicamente aceitáveis, como ter fome. Então, o que você comer, o que você vai comer, minha amiga, vai depender do tamanho da sua fome. Se você tá com mais fome na TPM, entende isso como uma coisa normal. É claro que existem alimentos que conferem mais saciedade? Existem. Então, quando a gente vai pensando em saciedade, o que a gente precisa pensar? Em digestão. O que vai dar mais digestão? O que vai dar mais saciedade? Vai dar mais saciedade coisas que demoram mais para serem digeridas. Porque um dos sinais da saciedade é a distensão do estômago. É o estômago ficar lá, né, preenchidinho, e isso vai dar saciedade. Agora, a saciedade é diferente de satisfação. Se você tá com vontade de comer um chocolate, você não come o chocolate, você vai comer banana amassada no micro-ondas, você vai comer pasta de amendoim, você vai comer fruta desidratada, você vai atacar tudo que tem na geladeira e vai comer o iogurte, e o buraco no seu estômago vai continuar, porque você não atingiu satisfação. Então a gente tem outro conceito aí para te mostrar que, ok, é a fome que você vai matar com o que você tá com vontade de comer. Você vai olhar para esses alimentos, vai entender. A gente tem uma ideia distorcida de que você precisa olhar para o alimento, olhar para o nutriente, do tipo assim, é carboidrato, então eu não vou comer. Mas pensa por uma outra ótica, né? Então, se você está com vontade de comer banana, por exemplo, e você entende que banana é fonte de carboidrato, você começa a entender, olha, digestão um pouco mais rápida vai me dar menos saciedade. Será que se eu colocar uma pasta de amendoim nessa banana, eu não vou conseguir mais saciedade? Ou se eu comer junto com as castanhas, eu não vou conseguir mais saciedade? Será que se eu colocar essa banana junto com o iogurte e umas castanhas, eu não vou conseguir mais saciedade para matar a minha fome? Então, pessoal, às vezes vocês me fazem perguntas que são extremamente superficiais, porque eu não tô dentro da sua casa, eu não sei como é que é o estilo da sua alimentação. Tem uma outra pessoa que me pergunta sobre que ela tá fazendo transição pro vegetarianismo. Se eu falo, por exemplo, pra você que você precisa comer carne, porque carne dá mais saciedade, você tá tentando ser vegetariana, isso não está condizendo. Então, o que você vai fazer é uma coisa que é o último ponto a ser analisado. O interessante é que você entenda por que você faz o que você faz. E é aí
que as abordagens de dietas não alcançam, né? Porque elas trabalham ali na superficialidade. E é por isso que elas não são efetivas. Se dieta fosse efetiva, as pessoas estavam o quê? Magras com a primeira dieta. Magras e felizes com a primeira dieta, né? Então, eu me lembro na época lá que eu fazia dieta, há muitos anos atrás, direto do túnel do tempo. Aí a pessoa chegava pra mim dizendo assim, eu gosto de iogurte. Aí beleza, né? Eu colocava lá iogurte na dieta da pessoa, né? Porque a pessoa falou que o quê? Gostava de iogurte. Eu não sou maluca, então eu vou trabalhar ali com o que a pessoa tá me dizendo que ela gosta, porque a chance de erro era menor. Na consulta seguinte, ela falava assim, enjoei do iogurte. Olha que louco. Como que ela poderia prever que ela não ia ter vontade de comer todos os dias? E mais do que isso, com que eu poderia prever que ela não ia ter vontade de comer iogurte todos os dias? Entende como a gente pensar nos alimentos e para resolver problemas não é eficiente? É muito mais interessante que a gente mergulhe, né? Que a gente faça um autoconhecimento sobre por que a gente escolhe o que a gente escolhe, qual o significado que aquela comida tem na sua vida, qual o significado que o doce tem na sua TPM, entende? Então a gente vai mergulhando ali e entendendo o que come depois disso, né? Eu não tô brava não, Dalila. É só a minha maneira de falar. Eu não tô brava não, eu juro que eu tô muito de boa. Tô tranquila. Então eu espero ter respondido aí a sua questão, né? Não tá errado você sentir fome, entender sobre os alimentos te ajuda a combinar melhor. Isso é um fato, né? Então uma pessoa que não entende nada de alimentos, o que eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui entendem muito sobre os alimentos. O vídeo de hoje, inclusive, foi pra gente que entende demais, ainda quer entender mais ainda, querendo saber o detalhe da carga glicêmica ali do alimento. Então, a maioria das pessoas, ela já tem o conhecimento nutricional básico que precisa. Elas precisam avançar, entender outras questões que travam. Se você não entende isso, já era. Eu posso falar pra você aqui milhões de opções, que nada vai funcionar. Porque eu não tô na sua vida. E até mesmo que é saudável pra mim, pode ser absolutamente não saudável para outra pessoa, porque saúde saudável não é um conceito definitivo, né? Então é um conceito que vai depender de para quem, por quê, né? Em que contexto. Depende, é muito individual o que é saudável para uma pessoa, não é saudável para outra. As minhas quantidades, hoje eu tive um desafio, tinha 4 pessoas aqui na minha casa e eu precisava comprar comida para 4 pessoas. Pensa, eu ali tentando comprar comida para 4 pessoas, eu não fazia ideia, eram 4 homens. Então imagina a dificuldade de comprar comida para 4 homens. Eu sou mulher, então a minha fome naturalmente é diferente. Eu não tô no corpo deles, então eu tive lá que chutar, levei um monte de comida para garantir que ninguém ia ficar com fome, mas foi muito difícil para mim, independente de ser nutricionista, independente da ideia que vocês têm, que eu sei o quanto cada um precisa comer. Exatamente ontem, aconteceu um fato muito engraçado. Eu almoço no restaurante aqui, né? Ou pelo menos assim, no momento que eu tô gravando essa live, eu sou igual a Lua, feita de fases. Às vezes eu tô fazendo minha comida todos os dias, às vezes eu tô comendo no restaurante todos os dias. Nesse momento, o restaurante. E aí eu tava lá, né, conversando com o Givago, ali, me servindo, nem devia estar conversando, porque não pode, né, a saliva cair ali na comida, mas eu tava assim, senhora, eu tava conversando. Veio uma seguidora, gente, e eu acho que ela ficou assim, muito empolgada em estar me vendo, e ela me abraçou assim, eu tomei até um pouco de susto, confesso. E aí eu vi que ela tava sorrindo, eu falei, seguidora, né, sorri pra ela também, falei, ei, tudo bom? Aí ela falou assim pra mim, você devia fazer meu prato. Eu entendo o porquê que ela falou isso, né? Eu entendo o porquê que ela acha que eu sei o quanto que ela precisa comer, baseado olhando pra ela, o quanto que eu sei que ela precisa comer. Mas imagina só a complexidade de fazer um prato pra outra pessoa. Eu não ia saber nunca o quanto que aquela pessoa estava com fome naquele momento. A gente estava num restaurante aquilo. Eu não ia saber se naquele dia ela só tinha um dinheiro contado, que ia ter que fazer ela comer um pouco menos do que ela precisava, porque senão ela não ia ter dinheiro para pagar a conta. Eu não ia saber se ela tem alergia a alguma coisa. Eu não ia saber se ela gosta de combinar os alimentos da maneira que eu gosto de combinar os alimentos. Então, na verdade, terceirizar a responsabilidade para outra pessoa de dizer como que você vai comer é uma coisa que só faz muito sentido quando você é um bebê.
Que aí você precisa realmente da sua mãe te dizendo o que é comida, o que você não é, o que não é, porque senão, como bebê, você vai comer uma barata, né? A barata vai estar ali, você vai achar a barata assim muito curiosa, vai pegar a barata e vai botar na boca. Passada esse momento, né, de bebê, pequena infância, a autonomia ela é muito importante. Ela é importantíssima, porque você não vai ter aquela pessoa ali para sempre, né? Nem a sua mãe, nem um nutricionista, e ninguém está dentro do seu corpo para entender ali o quanto que você está precisando ali naquele momento, sendo que o comer ele é influenciado por questões que não caberiam nessa live, porque tem questões, gente, emocionais, tem questões sociais, tem questões de hábitos, tem questões de cultura, tem questões de região, tem questões de temperatura. Então, sopa é um alimento que pra mim eu como no frio. Eu moro em Salvador. Então é uma coisa que não compete pra mim. Se alguém falar assim, toma uma sopa de noite, um calor desgramado que faz aqui nessa cidade, eu vou querer jogar sopa quente na cabeça da pessoa, porque não faz o menor sentido a pessoa dizer que eu vou comer uma sopa. Então, o comer é influenciado. Realmente, né? A coisa mais legal é imaginar que a pessoa, o bebê pode comer uma barata, mas é verdade. Não sei se é baseado em fatos reais, porque nunca aconteceu comigo. Então, mas o comer, voltando aqui, né? O comer, ele é influenciado por inúmeras questões. E aí você ficar lá focando em nutriente é uma coisa que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, eu espero que, assim, essa live, se você entender isso, eu já fico muito feliz, de verdade. Se botou isso na sua cabeça agora, eu já fico muito feliz, porque essa é uma coisa que as pessoas não entendem. E aí a abordagem sem dieta parece uma coisa de outro mundo, né? Nossa senhora, sem dieta eu não vou saber o que fazer, não vou saber o que comer, eu não vou saber, eu só vou querer comer alimentos industrializados com muito açúcar, só vou querer comer fritura, quando na verdade não tem nada disso, né? Não é nada disso que envolve a alimentação sem dieta, a alimentação sem prescrição. Mas vamos lá para outra dúvida que eu empolgo assim, minha gente, porque eu não aguento, eu empolgo demais. Quero saber se o brócolis cozido no vapor conserva os nutrientes. Conserva sim, a maior parte dele. A gente tem vitaminas, principalmente a vitamina C é uma vitamina que ela é mais instável, né? Então ela é uma vitamina que ela é mais sensível à luz, à temperatura. Mas a maior parte dos nutrientes eles conservam sim. E o vapor é uma das melhores maneiras de conservar. É a única que eu indico? Não, porque você pode odiar brócolis no vapor e amar brócolis grelhado, amar brócolis cozido, amar sopa de brócolis, amar brócolis, sei lá, cru. Bem que cru eu não recomendo tanto assim não, porque tem fatores antinutricionais que podem atrapalhar um pouco. Mas essa forma do brócolis em especial, mas essa forma de preparar, ela é muito teórica, porque é mais interessante que você coma do jeito que você gosta, tá? Porque se você comer do jeito que você gosta, você vai sentir mais prazer em estar comendo aquilo ali. Se você está sentindo mais prazer em estar comendo aquilo ali, isso te dá um reforço positivo. De que, olha, tá tudo bem por aqui. O seu corpo, ele se sente bem. Então, a nutrição, ela não deve ser desvinculada do prazer. Porque ninguém quer vir essa vida para sofrer. Né? Ninguém. Embora eu duvide muito, assim, eu vou falar besteira, vou focar aqui, senão não termino hoje essa live. Como combinar as refeições para baixar o índice glicêmico? Então, combinando carboidrato junto com proteína ou gordura, você já consegue ter uma boa associação, uma carga glicêmica. No índice não, porque o índice é do alimento isolado. Esse é um assunto bem técnico que eu te garanto que você não precisa disso para emagrecer, beleza? Mas combinando carboidrato, proteína e gordura, você vai ter um bom resultado nisso aí que você tá querendo, que você tá achando que você tá querendo. A Dalila, minha aluna, beijo pra você. Pão, o consumo diário é recomendado para quem tem o objetivo de emagrecimento? Dalila, a gente vai mergulhar em tantas coisas, nutrição sem versão, vai ser cada mergulho intenso, cada mergulho profundo. E nisso você vai entender que talvez, quando o pão deixar de ser um alimento tentador, proibido, imaculado, um alimento que você só come quando você não está de dieta, você descubra que você não tem vontade de comer pão todos os dias.
É a coisa mais linda, eu fico até arrepiada, gente. É a coisa mais linda da face da terra, que é a partir do momento em que você se permite comer pão todo dia, você se pergunta, tá, mas hoje agora, eu quero comer pão? Ou eu quero comer fruta? Ou eu quero comer batata doce? Ou eu quero comer somente ovo e queijo? Ou eu quero tomar só um copo de leite? A ideia que você tem hoje, ela vem muito distorcida. É como se fosse... Tenho condição de manter a seriedade com a Paty me perguntando o que é amorosil. Depois do vídeo de hoje que eu lancei hoje. Mas voltando aqui. É como se fosse um filtro, uma foto. Então você tem lá as suas vontades, a sua conexão, o seu corpo. Aí você começa a fazer dieta, aí é como se você colocasse um filtro naquela foto. Você acha que aquela foto é preta e branca porque ela é preta e branca, porque naquela época era preto e branco, ou porque, sei lá, quando a gente vê foto de gente de antigamente, não dá essa impressão que naquela época antigamente é preto e branco? Mas não é. Naquela época era colorido, igual é hoje em dia. Só que a gente está vendo através de um filtro. A sua alimentação hoje e a sua maneira de comer, quem não sabe que é Maruzinho, veja o vídeo de hoje, que eu lancei hoje, tá? A sua alimentação hoje, ela vem sobre esses filtros. Esses filtros do que pode, que não pode, que é saudável, que não é, o que é farinha refinada, o que engorda, o que é veneno, o que é estratégico, o que não é, o que tem alto índice glicêmico, o que não tem. A partir do momento que você entrar em conexão, e a gente vai fazer isso fase a fase, mergulho a mergulho, entendendo todos os papéis que tem a comida na sua vida, você se dá o direito de perguntar: e eu quero comer pão todos os dias? Então, esse é um processo. E, sendo bem objetiva na sua pergunta, é sim possível comer pão todos os dias e emagrecer? Porque o pão, ele está inserido dentro de um contexto. Se esse contexto estiver adequado para o emagrecimento, você emagrece. Se esse pão estiver inserido num contexto que não está adequado para o emagrecimento, você não emagrece. Então, o pão isoladamente não engorda e nem emagrece. O que eu quero trabalhar aqui, que é mais importante, é a sua vontade. A sua vontade hoje de comer pão vem muito do fato de que o pão, ele é especial, ou ele é temido, ou você tem essa relação de amor e ódio com o pão. Então, por isso que você tem o pensamento do jeito que você tem hoje. E por isso que você acha que você vai querer comer pão todos os dias. E aí eu vou lembrar de um post que eu fiz falando de um desafio que eu fiz a uma cliente minha. Eu falava justamente sobre essa ideia de permissão à comida. E ela falava: Jéssica, tá falando isso? Eu vou comer sanduíche todos os dias. Eu falei: ok, beleza, a gente pode combinar que você vai comer sanduíche todos os dias, tá certo pra você? Então beleza, a sua tarefa de casa é comer sanduíche todos os dias. E aí você vai me falando como é que tá, se você comeu, se não comeu, se você gostou, se não gostou, como é que foi a experiência. Aí um belo dia ela me mandou mensagem falando assim: não, realmente não tive vontade de comer sanduíche hoje, tive vontade de comer macarrão. Então, a ideia que ela tinha de que ela era a pessoa que queria comer sanduíche todos os dias, era a ideia de que ela não podia comer sanduíche todos os dias. Gente, vou contar aqui um segredo pra vocês, segredo íntimo, proibido, é mais gostoso. Isso aí serve pra sexo, serve pra saída, serve pra tudo que você possa imaginar, pra comida. Gente, serve pra tudo, tudo que você possa imaginar. Proibido é mais gostoso. Exatamente. Essa vontade vem por eu ter me restringido muito carboidrato por um período. Bem natural e bem típico. Vamos lá aqui para mais uma pergunta. Eu não como brócolis. Aliás, dietas pra mim é difícil porque eu não como nenhuma verdura ou legume. Para não ser obesa, passo fome. Eu sou gordinha, não obesa. Gordinha, esse discurso, ele é típico de uma pessoa que tem aquele vulgo paladar infantil. E aí, mais uma vez, eu te falo que as respostas, elas não são automáticas ou padrão para cada uma. Por quê? Vai depender de que história você construiu na sua vida ou foi construída na sua vida para que você tenha esse paladar. Porque, por exemplo, isso pode ter sido um reflexo de uma introdução alimentar inadequada. Sabe? Eu já vi bebê pequenininho, tipo de 6 meses, tomando Coca-Cola. Então, um bebê de 6 meses tomando Coca-Cola, ele vai ter um paladar e uma preferência alimentar quando adulto muito diferente daquele bebê que só experimentou açúcar depois dos 2 anos. Então, a sua preferência alimentar pode sim
não ter nada a ver com dieta, que é o que eu sempre falo, pode ser outras causas, pode ter outro contexto, de uma introdução inadequada na infância. Ou pode ser hábito, ou pode ser porque sua mãe te obrigava loucamente a consumir verduras, falando que você ia apanhar se você não comesse, que você só ia levantar da mesa se você comesse, sua mãe ou seu pai, tá? Não necessariamente mãe, ou qualquer outra pessoa que cuidou da sua alimentação na infância, que você só ia tomar sobremesa se você comesse a salada, e isso associou a salada, os legumes, como uma coisa pavorosa, como uma coisa, um sacrifício muito grande, como uma punição, um contexto, um papel muito ruim, um papel de tirano. E aí, a partir do momento que você cresceu, e aí você paga as suas próprias contas, e aí você fala, eu sou dona do meu nariz, eu não preciso comer nada disso, você simplesmente fala, não vou. Isso pode ser, inclusive, muito, muito inconsciente, não consciente. Você simplesmente fala, nunca mais vou comer legume na minha vida, porque agora eu pago minhas contas, sou vacinada, maior de idade, e eu não como mais legumes. E aí, você fica nesse comer revoltado, né? Então, é uma mistura de paladar infantil juntamente com... Júlia! Sim, parabéns! Sei que é uma coisa que você queria muito. Fico muito feliz. Fala comigo lá no WhatsApp. Pode sim. Inclusive, eu já planejei uma aula para grávidas. Grávidas foi ótima, grávidas. Pode sim. Fala comigo que tem preço especial aí para você que já é aluna. Então, junta esse comer revoltado com o paladar infantil. E aí, a partir desse momento que você entende a sua história, não é só entender e falar assim, é culpa da minha mãe, tô acima do peso por sua causa, porque em absoluto essa abordagem não é útil para nada. O autoconhecimento vem para, ok, eu entendo, eu acolho a minha história, e o que eu faço com isso? Ok? Espero que todo mundo pense nisso, porque senão ninguém faria análise, né? Ninguém faria análise porque ia ser só botar a culpa no pai e mãe e não fazer mais nada com essa informação. É você entender, ok, a minha história é essa, então eu vou fazer o que com isso? Que estratégia que eu vou fazer ali para lidar com isso? E o que eu recomendo a você? Experimentar os legumes, se permitindo continuar sem gostar deles. Sabe? Você odeia todos. Ok, você já odeia mesmo. Experimenta de novo, de uma nova maneira que você nunca comeu. Tá tudo bem se você continuar odiando eles. Você concorda que nada vai mudar? Assim, você experimentou de uma nova maneira. Tudo bem se eu não gostar. Não gostei. Ok, você experimentar outro de uma nova maneira. Experimenta de várias formas. Cozido, assado, grelhado, na airfry, cru, batido, esfarelado, no arroz, no feijão. Eu tive um paciente ainda na época do consultório que a estratégia dele era comer todos os legumes dentro do feijão. Ele botava todos os legumes, inclusive eu acho que ele comia sopa, mas ele chamava de feijão. Mas aí cada um dá o nome da comida ao que quiser, né? Então ele comia os legumes, o feijão, porque era a maneira como ele gostava. Então, você pode simplesmente se permitir. E aí, dentro desse se permitir, você pode botar molhos, você pode, sei lá, aí vem a parte bem de estratégia mesmo, o que você vai fazer em relação a isso. Eu vi que tinha uma aluna do Nutrição Sem Prescrição que perguntou a mesma coisa, e aí a resposta é idêntica, sabe? Entender o que aconteceu, e aí na fase 2, a gente vai ter uma aula chamada Velha Infância, em que eu vou falar de todos os perrengues que pode ter acontecido na sua infância e de todas as consequências que isso pode ter gerado na sua vida, para que você entenda que você não chegou até aqui à toa. Existe um histórico que deve ser considerado. Você olha só lá para o comportamento, só lá para a comida, você fica dando voltas e voltas e haja ciclo do fracasso, porque não se acaba mais. A quantidade de voltas que você pode dar ali e ficar até tonto e não resolver nada. Um beijo, Mari. Mari, sua linda, tô morrendo de saudade de você, morrendo. Mande sua agenda que você é muito bafo, muito ocupada. Enquanto eu vou ler aqui outra pergunta. Deixa eu ver. Gente, me perdi, não sei mais onde é que eu tô, mas vamos lá. Aqui, achei.
Como posso emagrecer sem tirar carboidrato? Amo arroz, amo feijão, amo macarrão. Eu também, tá? Eu como todos. Então você não precisa tirar o carboidrato. O emagrecimento, ele é um conjunto de coisas. Vamos lá, gente. Vamos falar de retirada de carboidrato, que é uma coisa importante. Qual é a função do carboidrato na sua vida? O carboidrato, ele não é opcional, né? Ele não é opcional. A alimentação humana, ela precisa ter carboidrato, proteína e gordura. Porque existem nutrientes que você só vai encontrar em alimentos fontes de carboidrato, que são vitaminas, minerais e fibras. Além disso, o carboidrato ele é necessário para dar energia. Ou seja, eu só tô aqui com o meu cérebro conseguindo explicar tudo isso para vocês. Modéstia à parte, muito lindamente estou amando essa live, porque eu tô bem alimentada, minha gente. Eu comi um baita pãozão. Aí, ó, vocês que têm medo de comer pão, eu comi uma baita de um pãozão. A padeira disse que era integral, mas tô desconfiando que não era tão integral assim. Um pãozão com 2 ovos, queijo gorgonzola, e tomei um café aqui, mais ou menos 1h30 antes dessa live. Então o carboidrato, ele dá energia para o seu cérebro funcionar, para o seu corpo funcionar. Se você corta essa energia, você acha que seu corpo vai gostar disso? Você acha que assim tá suave, você tá sem energia, corta a energia da sua casa, tá legal? Tá agradável? Tá interessante? Nem conto pra vocês que cortaram a água daqui de casa agora. Mentira, não cortaram não, tá? Tá com problema aqui no prédio, tá sem água. Um transtorno. Então imagina, se a gente não consegue viver sem energia elétrica, sem água, sem nada, por que você acha que seu corpo dá conta de viver sem carboidrato? Ele não dá. Só que o que acontece? O seu corpo, ele tá aqui pra dizer, beleza, você pode fazer a merda que você quiser, eu tô contigo, eu vou tentar fazer você sobreviver. E o que ele faz pra tentar fazer você passar por essa fase ruim, que ele tá achando ruim, você também? O que ele faz? Ele mobiliza a gordura do tecido adiposo. Jéssica, mas essa não é a solução dos meus problemas. Vai mobilizar, é daí mesmo, eu não quero essa pochete. Ok, amiga, ok, amada. Só que ao mesmo tempo que o seu corpo ele vai tirando gordurinha, né, da sua barriguinha, que é o que você queria, da sua bundinha, que é o que você queria, da coxa, do braço, do rosto, sabe Deus de onde que ele vai resolver tirar, que também quem diz isso é a genética. Paralelo a isso, ele faz algumas coisinhas para evitar, para resolver o problema. Igual, por exemplo, o administrador do prédio está tentando resolver o problema da água. O seu cérebro, ele tenta resolver o problema da falta de carboidrato e ele é eficiente, viu? Ele é eficiente, que é uma beleza. Você começa a pensar em comida o tempo inteiro e sonha com carboidrato, e a vontade de comer doce que não se acaba mais. Paralelo a isso, ele fala para todos os órgãos e fala assim, olha galera, tá acontecendo alguma coisa muito errada aqui dentro desse corpinho. Esse corpinho aqui não tá tendo o que a gente precisa. Então todo mundo passa a gastar menos, por favor. E aí no final das contas, você começa a comer, você tem um episódio de exagero, um episódio de compulsão, sai daquilo ali e acha que é porque você não tem força de vontade, amiga. É que seu corpo é um ótimo administrador. Então ele não estava gostando dessa situação, ele resolve pra você. E aí ele consegue. Você volta a comer, só que você volta a comer o quê? Com medo, com culpa, se sentindo mal, se sentindo a pior pessoa do mundo. Só eu não consigo, só eu não sei o que lá, e eu sou isso, eu sou aquilo. Mudando a própria ideia que você tem de você, né? Eu não consigo porque eu sou fraca, eu sou sem determinação, porque eu não consigo correr atrás dos meus objetivos. Gente, tem nada a ver isso. Tipo, nada a ver, mas é tipo, muito nada a ver. Então sim, é possível emagrecer. Emagrecimento é uma coisa múltipla. Então com certeza existem vários pontos a serem trabalhados, a começar desse seu pensamento de que precisa tirar o carboidrato. É uma coisa que eu trabalharia, tipo, se eu estivesse trabalhando agora com você numa sessão mano a mano, primeira coisa que eu ia fazer, trabalhar esse pensamento, te explicar no campo racional o porquê que isso não é legal, e depois entrar com estratégias condizentes com a sua vida para resolver isso. Controlar o colesterol ajuda no emagrecimento? Não, Camila, não tem uma relação direta não. Inclusive, pessoas magras podem ter colesterol alto, porque colesterol é algo puramente genético, tá? Então, a pessoa tem lá a genética de ter colesterol alto. A genética, no ponto de vista de colesterol, ela é mais forte do que os hábitos. Inclusive, a minha família, por parte de mãe, que é muito mais magra do que a minha família em geral, né? É muito mais magra do que a minha família por parte de pai. A por parte de pai, que é mais gordinha, não tem colesterol,
ninguém, eu acho. Não que assim eu seja fiscal de exame de todo mundo, né? Mas nunca me veio a esse conhecimento nos bate-papos assim, e aí, como é que tá seu colesterol? Como eu sou nutricionista, geralmente as pessoas perguntam isso pra nutricionista, né? É uma das coisas que ser nutricionista você tem que carregar, né? Então, bate-papo de família, a pessoa tá lá falando de colesterol. Mas o fato é, minha família, a parte de mãe que é mais magra, a galera toda em peso tem problema com colesterol. Minha família, a parte de pai, que é mais gordinha, ninguém tem. Então, colesterol alto não tem a ver com o peso que a pessoa tem a ver com a genética, beleza? E com hábitos alimentares também, mas principalmente com a genética. Comer a cada 3 horas ajuda no controle da ansiedade? Pergunta da Camila. Eu conto ou vocês contam? Hein? Quem tá aí disposta a colaborar? Camila, minha filha, comer de 3 em 3 horas, em geral, é claro, todo ser humano é um ser humano, aumenta muito a ansiedade, porque você acabou de comer, você foi trabalhar um pouquinho, meu Deus, tem que preparar aqui, o que eu vou preparar, o que tá ali, o que eu vou fazer, meu Deus, tem que cozinhar de novo, meu Deus, eu vou sair, eu vou passar quantas horas fora, quanta marmita eu vou ter que levar 2 marmitas, meu Deus do céu, acabou, não vou conseguir hoje, já era, ferrei tudo, vou comer. Na época que eu achava que tinha que comer de 3 em 3 horas, porque sim, esse conteúdo eu aprendi na faculdade. Sim, tem gente que tá desatualizado até hoje, porque tá confiando nas coisas que o professor falou há 10 anos atrás. Na época da faculdade, que eu achava que comer de 3 em 3 horas era o suprassumo da vida saudável, eu me sentia muito mal quando eu não comia de 3 em 3 horas. E eu me sentia culpada por isso. E muitas vezes me fazia comer, sei lá, coisas que, entre aspas, não são saudáveis, porque eu tava sentindo culpa. Histórias aí da minha vida. Legumes cozidos na água até secar perdem valor nutricional? Pergunta da Aline, em SP7 também. Bem-vinda aqui, Aline, ao curso, ao programa, live, a minha vida. Vamos se amar loucamente por 4 vezes aí, sem fim. Já respondi a sua pergunta, tá? Então, perde um ou outro, mas é muito mais importante que você coma da maneira que você gosta mais, ok? Vamos lá. Pergunta da Tamara. Queria saber sobre o leite. Melhor integral, desnatado ou não tomar? Vitamina de frutas com leite engorda? Resumidamente, tá, gente? Porque leite também... Ai, meu Deus, só tenho 19 minutos. Fico nervosa. Resumidamente, porque leite também é um assunto que daria uma live inteira. Inclusive a aula da nutrição sem precisão sobre leite, eu acho que ela tem mais de 25 minutos. Pra vocês verem como é um assunto denso. Somente sobre leite. Quando a gente fala de leite, a gente tem que entender alguma coisa. Primeiro, você gosta de leite? Leite é importante pra você? Segundo, você tem rinite, acne, problemas respiratórios de uma maneira geral, algum problema dermatológico? Se sim, alergia à proteína do leite? Se sim, ou vegano, né? Se você é vegano, você também não é legal consumir leite não, porque, enfim, por motivos óbvios, né? Nesse caso, aí não é legal tomar leite. No caso da pessoa gostar e da pessoa não ser nenhum dos outros casos que eu falei, embora os outros casos também podem ser administrados de uma maneira de dose, né? Que não existe veneno sem dose. Então, até as pessoas que se beneficiam com a retirada pode se beneficiar também com a redução. Então, depois disso a gente começa a entender que leite integral, desnatado ou semi-desnatado, a diferença é o teor de gordura. A gordura do leite não é um bicho de 7 cabeças, então, ok, tá para se administrar. Vamos lá. Ai, gente, eu tô tão feliz. Eu incluí um módulo de estética no Nutrição Sem Pressão. Então a gente vai falar de acne, a gente vai falar de cabelos, de cuidado de dentro pra fora, de fora pra dentro. Eu vou convidar a Maísa Paraguaçu, musa maravilhosa, para fazer um bônus sobre cabelo também. Nutrição Sem Pressão 7, bombani. Deixa eu ver aqui. Gente, a Dalila, me arrependo de não ter entrado antes, estou muito feliz. Eu também sou a linda. Vamos aí, 4 meses juntas e o resto da vida, porque o grupo do WhatsApp não acaba, tá? Então, importante. Todos os grupos que eu prometi fazer estão até hoje. Qual seria o melhor café da manhã? O café da manhã que você goste, meu amor, que tem na sua casa. Então, esse é o melhor café da manhã.
que respeita os seus hábitos, que respeita a sua fome, que respeita a sua cultura. Então, é tudo isso muito importante. O que você me diz é o consumo de vitaminas em comprimidos e consumo de emulsão Scott. Não sei nem o que é isso, amiga. Sério, tipo, emulsão Scott, novidade. Mas eu tenho quase 30 anos nas costas e nunca ouvi falar sobre isso. Acredite, você também não precisa disso, não. E sobre vitaminas, suplementos de vitaminas, em geral, eu não gosto. Principalmente, eu acho interessante quando comprovado, através de exames, que existe uma deficiência. Quando não, eu não gosto. Porque às vezes você dá uma vitamina, um mineral com uma intenção e esse mineral compete com o outro. É uma coisa um pouco técnica para estar explicando, mas é tipo aquela coisa, sabe? Você vai arrumar um problema, você vai querer arrumar um problema que às vezes você nem tem, você arruma outro. É o que pode acontecer com o consumo de minerais. Não é tão inofensivo quanto parece ser, tá? Então não é uma coisa que tipo assim, se não fizer bem, mal não faz. Não, pode fazer mal sim e pode prejudicar uma possível deficiência de algo que você já tem, pode aumentar, porque os minerais, eles competem entre si, tá? Então, a natureza, minha gente, é uma coisa muito sábia. Quando você tem deficiência de um mineral, naturalmente, ela aumenta a absorção dele. Então, se você, fazer um pouco de esforço na sua alimentação, você consegue muito avanço. É uma coisa linda, gente. Eu amo a natureza. Eu amo a natureza e eu amo a sabedoria do corpo, porque, sinceramente, coisa mais linda do mundo. Pena que as pessoas estão desvalorizando. Pergunta da Mona Lisa. Como não usar os alimentos como escape para o estresse, ansiedade, excitação, NSP7. Beijo, Mona. Mona, a gente vai falar sobre papéis que os alimentos têm e sobre os papéis que os alimentos assumem. Então, como você falou, os papéis estão... a comida está assumindo um papel que não é dela, porque a comida não é calmante, né? Embora a comida também desperte emoções. Gente, por isso que existe o comer emocional, por isso que existe memória afetiva. O que você precisa fazer? Primeiro, entender esses gatilhos, esses pontos de estresse, quando que esse estresse vem. Segundo, mão na massa. Procurar maneiras diferentes de lidar com esse estresse. Então, o que além de comer você pode fazer quando você estiver estressada? Quando eu estou estressada, eu gosto de dormir. É o que funciona pra mim, dormir. Estressada, vou dormir, acordo, ótimo. Pode ser até 20 minutos, sério, pode ser 20 minutos. Eu acordo, outra pessoa, parece que morri e nasci de novo. Entender o que funciona pra você. Então é muito mão na massa, de entender rotas alternativas. E claro que eu vou te ajudar nisso aí, em construir essas rotas alternativas de novos comportamentos pra você. Mas sempre entendendo que quando a gente fala de comportamento, a gente ainda tá beirando a ponta do iceberg. É entender o que te causa a ansiedade. Não, desculpa, péssima pessoa, rotar no meio da live. Perdão. Mas acontece, ser humano é isso, né? Então tem coisa que a gente não consegue controlar. Inclusive arroto, fome, sono, outras coisinhas mais. Mas vamos focar aqui no negócio, né? Então encontrar outras rotas de administrar, não é bem administrar, mas lidar de uma maneira saudável com o seu estresse. Porque isso é uma coisa também interessante, sabe, gente? O estresse, a ansiedade, a excitação são sentimentos normais da nossa vida. É normal sentir tudo isso. Não é um problema. Às vezes eu vejo as pessoas falando de ansiedade de uma maneira muito negativa. Mas a ansiedade é o que te faz, caramba, será que eu tô esquecendo alguma coisa? Nossa, tô com a sensação de que eu tô esquecendo alguma coisa. Eu vou fazer um checklist pra ver como é que vai acontecer amanhã, pra ver se eu não vou esquecer alguma coisa. Isso é ansiedade também. E não necessariamente ela tá sempre de uma maneira patológica. Não necessariamente ela tá sempre de uma maneira prejudicial. É você trazer isso pro campo do equilíbrio, né? E lidar com as suas emoções e com você mesmo de uma forma equilibrada, de uma forma sensata. Outra pergunta da Mona. Como manter uma boa relação do corpo quando se tem pressões diárias da família quanto ao emagrecimento? Mona, esse foi um tema de uma sessão com a aluna minha essa semana. Você não pode controlar o outro, né? Então, você não pode controlar o que o outro pensa, a história do outro. Por que o outro acha que é importante para você emagrecer? Por que o outro acha que seu marido vai te largar se você estiver gorda?
Você não pode controlar isso. Você consegue entender que o outro, ele vê a vida de um ângulo que é diferente do seu? É muito diferente. Então, a gente não pode ser tão vulnerável à opinião do outro sobre a nossa vida. Porque se isso acontecer, cara, vai ser muito difícil. Porque você não tem a menor controle de quantas pessoas sem noção você vai encontrar no seu dia, no seu mês, no seu ano. Então, o primeiro momento é você entender que não necessariamente essa pessoa, ela tá te infernizando porque ela é uma pessoa sem noção, porque ela é uma pessoa ruim. Às vezes ela tá querendo realmente o seu bem. Baseado em fatos reais, a minha cliente dessa semana falou que a sogra falou que tinha pena dela porque ela não tinha filhos ainda e não conseguia lidar bem com o corpo, com o emagrecimento, e a filha dela também. Falou dela e da filha, né? Você percebe, desvinculando a ideia que a gente já tem de sogra, né? Que sogra é aquela coisa que a gente vê. Mas ela falou isso da filha também. Então e ela tem uma boa relação, então não foi uma coisa tipo de sogra, não. Desconsiderem o sogra, tá? Só pensei no comentário, porque sogra é um negócio difícil mesmo, nem todo mundo tem sorte. Essa pessoa, ela não falou por mal. Ela falou porque ela não controla bem o peso dela. Ela falou porque ela viveu essa história. Ela falou porque ela sofre. E ela falou porque ela não quer ver nem a nora, nem a filha sofrendo. Então, quando a gente consegue se colocar um segundinho no lugar do outro, a gente para de ser somente a vítima. E a gente começa a entender o porquê que o outro pensa assim. E não leva tanto pro lado pessoal. Porque a pessoa que ataca quase sempre está sofrendo. E aí, quando a gente consegue entender isso, a gente para pensar, ok, eu entendi isso não resolve o meu problema, o que eu posso fazer? Primeiro, se blindar, porque você precisa reforçar a sua autoestima para que esses comentários te afetem cada vez menos, até que chegue o ponto de você simplesmente, ok, ela tá falando isso dela e não de mim. Esse é um nível um pouco mais avançado. Mas se blindar para que esses comentários, essa coisa toda, machuque cada vez menos. Isso em relação a qualquer coisa, tá, gente? Tá falando de corpo, de pressão, de emagrecimento, mas isso é em qualquer coisa. O outro, ela não tem obrigação de saber. Sabe, eu vou dar um outro exemplo, a depressão. Muita gente não entende a depressão. Fala que é frescura, fala que é isso, fala que é aquilo outro, fala que você tem que reagir, que você tem que levantar da cama. Eu já fui essa pessoa pra minha irmã. Em nenhum momento eu queria que ela se chateasse comigo, embora ela tenha chateado 100% das vezes que eu mandei ela levantar da cama e reagir. Eu só tava querendo que realmente ela fosse bem, por ignorância eu tava usando as estratégias erradas. Então, a partir do momento que a gente tenta um segundinho se colocar no lugar do outro, a gente a gente sai desse lugar de vítima e a gente começa a entender, olha, existe uma parte que é do outro, existe uma parte que é minha. Eu posso trabalhar com a minha parte. E aí você aprende a se blindar disso e aprende que a comunicação, ela é importante. Falar pra sogra que essa não é uma abordagem legal, que isso machuca, que isso fere, que isso faz com que ela se desmotive, que faça com que ela desconte ainda mais a comida, é uma abordagem muito interessante. Conversar com esses seus familiares de que, olha, não é legal isso, eu sei que você fala pro meu bem, eu sei que você fala porque você me ama, mas toda vez que você me fala isso, eu tenho vontade de comer mais. Eu tenho vontade de ir ali, pegar a panela toda de arroz e comer, quando você fala que eu não tenho que comer arroz. Então, por favor, se você me ama, e eu sei que você me ama, tenta não fazer esses comentários, porque eu tô tentando melhorar minha relação com a comida, eu tô tentando realmente emagrecer, se você tiver, mas não tá legal, assim, não tá me ajudando. Eu sei que você quer me ajudar, então colabora aí, por favor. Entende? Então, é isso, mana. Não é fácil, mas é simples. Então, é uma coisa que a gente vai tentando e se fortalecendo e se empoderando de quem a gente é de verdade. E a partir daí, o olhar do outro também vai mudando sobre a gente. Ai, gente, que saudade de fazer live. Como fazer para comer bem quando a gente chega acabado do trabalho e não tem força para ir para a cozinha preparar a refeição? Ju do NSP7. Beijo, minha querida. Talvez funcione para você deixar pronto. Talvez funcione para você delegar, pedir para outra pessoa fazer. Então, é entender a sua rotina,
para entender o que funciona. Talvez funcione para você uma comida já congelada, uma comida mais prática. Talvez funcione para você uma comida que seja só, sei lá, no meu caso, abrir o pão, colocar o ovo na frigideira, colocar o queijo e colocar dentro do pão. Assim, eu posso estar acabado quanto for, eu tenho forças para fazer isso. Então é entender o que você dá conta de fazer naquele momento. Beber água depois de almoço ou de outra refeição pode causar algum mal nenhum, só matar a sede mesmo. Ai meu Deus, o tempo tá acabando. Deixa eu ver. Pão versus tapioca é realmente uma troca saudável? Gente, se vocês forem no meu Instagram antigamente, vocês vão ver que eu falava uns negócios assim, que hoje eu penso assim, meu Deus, nada a ver, minha filha. Nada a ver, amiga, melhore. De comparar um alimento com o outro. Porque quando você tá com vontade de comer pão, você tá com vontade de comer pão. Quando você tá com vontade de comer tapioca, você tá com vontade de comer tapioca. Quando você tá com saudade de uma pessoa, você tá com saudade de uma pessoa. Quando você tá com saudade de outra pessoa, você tá com saudade de outra pessoa. Vai adiantar ligar pra pessoa diferente? Não, não vai adiantar. Talvez alivie, né? Se for uma pessoa que, sei lá, já morreu, se for uma pessoa que você não quer ligar mais, um boy lá atrás e tal, vai aliviar. Se ligar pra sua amiga, vai. Mas vai resolver? Não. O sentimento vai ficar. Então, são coisas diferentes. Aprenda a lidar bem com pão, aprenda a lidar bem com tapioca, aprenda a lidar bem com açúcar, aprenda a lidar bem com alface, aprenda a lidar bem com todos os alimentos. Porque, minha gente, é isso aí. Diminuir carboidrato ajuda já falei sobre isso, já ajuda na perda de gordura. Estou em transição, percebi o quanto estou comendo muito mais de carboidrato que antes. O que fazer para não engordar nessa transição? Alinhe, entender a sua vida. Ter o conhecimento básico sobre os alimentos vai te ajudar a como encontrar mais saciedade. Então, alimentos mais ricos em gordura, alimentos mais ricos em proteína, alimentos mais ricos em fibra vai te ajudar. Mas principalmente olhar a sua vida como um macro e não somente como alguém que está querendo fazer uma transição. Vai te ajudar a encontrar pontos que precisam ser melhorados. É realmente uma questão que também demoraria tipo 1 hora para estar falando ponto por ponto, mas sim é possível e é isso. Eu consigo te ajudar na nutrição sem prescrição, tá? Só pra te dizer que eu só não acho que é interessante para veganos, mas para vegetarianos sim. E falo para veganos porque eu de fato acredito que o conhecimento nutricional para veganos precisa ser um pouco mais específico. Então eu recomendo procurar uma nutricionista que trabalhe nessa linha. Então, acho que eu respondi todas, minha gente, glória a Deus. Ainda tem alguns minutinhos para ver aqui o chat. Eficiente é ela. Amei. Tão legal a sua mudança, mais legal ainda é você ser sincera e dizer que já não pensa mais do mesmo jeito. Érica, minha filha, eu assisto os vídeos do Nutrição Sem Prescrição e eu olho assim e falo assim, caramba, velho, eu não seguiria uma nutricionista que fala isso. Então não tem condições desse vídeo ficar. Então esse vídeo vai ser reformulado agora, porque essa pessoa que tá aí falando desse vídeo nem existe mais. Eu acho que é muito legal mudar de opinião, sabe? Isso mostra maturidade, isso mostra atualização, isso mostra que você tem humildade para dizer, olha, eu errei. Eu tenho vontade de fazer uma fila com os quase, sei lá, 1000 pacientes que eu já atendi na minha vida e pedir desculpas, porque eu já pedi para as pessoas pesarem alimentos, eu já falei de porcaria, besteira, já falei de coisas que hoje não cabem mais no meu vocabulário, mas aquela Jéssica tinha um arsenal, tinha uma visão de mundo que hoje eu não tenho, e é por isso que quando eu falo isso, minha intenção não é criticar os nutricionistas, não, pelo contrário, minha intenção é acordar os nutricionistas, porque tudo que eu mais queria era que alguém tivesse chegado com amor e empatia para aquela Jéssica ali daquela época e falado assim, amiga, tudo bem, você não acha que quando você fala isso não dá mais vontade de comer, não? Você não acha que até mesmo a sua alimentação, quando você fala que você é descontrolada com frutas desidratadas, não... Aí, melhorou. Não vem da questão de que você julga os alimentos. Vem cá, vem aprender. Então, o conhecimento, ele tá aí. A nutrição, ela não deixa de ser importante. Apenas você tem que entender que a maneira como a pessoa se comporta, ela é a pontinha do iceberg. E ela saber
que alguma coisa é fonte de carboidrato, não faz com que ela não tenha vontade de comer essa coisa. Pelo contrário, às vezes até aumenta, porque o proibido, minha gente, o proibido é sempre mais gostoso. Então estamos aí, para quem gosta da minha abordagem, Nutrição Sem Pressão está de portas abertas. É um curso de acompanhamento intensivo comigo. Eu recomendo muito fortemente que você se inscreva. Tem 15 dias de garantia. Então, se você não gostar, sei lá, se você não gostar de alguma coisa, você pode pedir seu dinheiro de volta. Eu não vou sumir, eu não vou fugir com seu dinheiro, porque a gente tá sempre aqui, né? Então, assim, não tem nem condições. Eu só imagino a pessoa gritando: Jéssica, meu dinheiro! Que situação, né, gente? Não, então a garantia, ela existe para que você se sinta confortável. De que mesmo já tendo gastado muito dinheiro com essas abordagens, eu tive uma aluna que agora me perguntou até como é que aparecia a fatura no cartão, para não ter que dar explicações pro marido, porque já tentou tantas coisas que já fica até com vergonha. Então, se você tem seus traumas, eu entendo perfeitamente os seus traumas, eu entendo, e eu tô aqui para abraçar os seus traumas, para mostrar para você que você tem feridas que precisam ser curadas, e que ficar tentando a mesma coisa com nomes diferentes não vai resolver a sua dor, só vai te fazer entrar num lugar de sofrimento ainda maior, e não é isso que eu desejo para você. Então, por isso, por tudo isso, eu te convido a entrar na Nutrição Sem Prescrição. Assim, se estiver dentro das suas condições, se não estiver, tudo bem, tu tem seu tempo, tu tem sua hora, a gente continua aqui, ó, você aproveitando esse conteúdo gratuito, que também é maravilhoso, vou deixar parte também. Eu me esforço, né, gente? Eu me esforço. Às vezes eu acho que vocês deviam dar umas contribuídas aí, vocês sabem do que eu tô falando, né? Mas eu me esforço aqui nos conteúdos gratuitos para vocês. Mas se você tiver condições e você tiver no seu momento, vem que você vai mudar. Assim, eu tenho muita segurança realmente de falar isso, porque eu vejo essas transformações acontecendo na vida das pessoas. Então, para quem tem interesse, entra lá, nutriçãosempressão.com.br, fala comigo no direct. Se você precisa de uma condição de pagamento diferente, metade no cartão, metade em outro, metade de dinheiro, metade no cartão, fala comigo também. Eu vou fazer o possível dentro das condições para que você entre nessa turma. E eu agradeço aqui a companhia, eu amei fazer essa live. Eu tô muito feliz realmente de estar aqui na 7ª edição. O Nutrição Sem Pressão, ele tem uma história de mudança, uma história de superação, uma história de upgrades, uma história de... Nossa, a Jéssica da primeira edição nem existe mais. E eu sou muito orgulhosa de estar aqui, não a passeio, de estar aqui verdadeiramente empenhada em mudar as pessoas, mudar a relação com a comida, mudar a relação com o corpo, a autoestima, a autoimagem das pessoas. E eu tenho muita gratidão por poder trabalhar com isso. Eu fico até emocionada de poder fazer parte dessa história, de poder trabalhar com isso, de poder fazer as pessoas se amarem, sabe? Porque eu acho que é isso. Nutrição Sem Prescrição é isso, é fazer as pessoas se amarem de verdade, não ficarem nessa luta, tentando se encaixar em calças jeans que não servem, tentando se enxergar em pratos que não saciam, tentando encaixar em uma vida que não pertence, sabe? É isso. Eu tô em São Paulo, minha filha, a Cláudia tá dizendo vem pra São Paulo, eu tô no mundo inteiro, minha filha, eu trabalho online, o mundo inteiro aqui, ó, o mundo inteiro, não tem desculpa não. E é isso, qualquer coisa me chama no direct. Beijo para vocês, boa noite. Vocês moram no meu coração, assim, a minha missão de vida aí é libertar vocês. E é por isso que eu tô aqui. E é por isso que eu me mantenho tão resiliente quanto às vezes parece que eu tô falando sozinha. Eu tenho essa expressão, sabe, gente, que eu tô falando, a pessoa não tá entendendo, eu tô falando, a pessoa não tá entendendo. Eu tenho essa impressão, mas eu continuo falando, porque água mole e pedra dura tanto bate até que fura. Eu me sinto assim... A nova Galileu, né? Que eu vou chegar assim no futuro e as pessoas vão falar assim: caramba, velho, ela falava, velho. Lá em meados de 2016, essa menina começou a falar e ninguém acreditava. E agora em 2030 tudo faz sentido. Eu me sinto, gente, eu me sinto. É pena que eu não vou ficar rica assim, falando coisa que só vai bombar, que só vai virar moda daqui a um tempo. Mas a gente segue porque a gente acredita. E isso é mais importante, sabe? Acreditar no que faz, acreditar no que vende, acreditar na vida e ter fé. Beijo pra vocês e até mais. Quem puder, Nutrição Sempre... Galileia total, gente. Galileia aqui, ó. A terra é redonda, meu povo. Dieta não funciona, meu povo. Beijo, tchau.